Muito bem, eu recebi 2 telefonemas, encontrei uma pessoa na rua e a outra pelo Facebook que fez uma reclamação sobre a taxa de iluminação pública que passou a ser cobrada pela Prefeitura Municipal para quem tem propriedade na zona rural. Se você tem um sítio na zona rural, uma fazenda, quando a Copel cuidava da iluminação pública, não tinha essa taxa, era isento. A partir do momento que a Prefeitura, então, começou a ter a responsabilidade sobre a manutenção da iluminação pública, essa taxa passou a existir. Como essas reclamações não chegaram, eu fui saber do secretário de Fazenda, Marcos Gabriel, o porquê desta cobrança. Ele falou conosco. Põe na tela o seu. Bom, a partir de janeiro, a manutenção da iluminação pública, que era feito pela Copel, passou a ser feito pelo município. Isso é uma determinação já no âmbito federal para que todos os municípios assumissem essa manutenção. Então, a partir do momento que a Prefeitura de Cambé assumiu, ela então faz a cobrança de todos os contribuintes cujo fato gerador ou é a energia elétrica ligada o valor que vem na conta da iluminação, ou para os terrenos vagos, o valor que vem no carnê do IPTU. E essa cobrança, ela não é especificamente para quem tem o poste de iluminação pública na frente da sua casa, mas ela serve para custear toda a iluminação pública que existe em todas as vias públicas do município. Ou seja, se a pessoa mora na zona rural, mas ela trafega à noite pelo perímetro urbano do município, que é servido por iluminação pública, esse serviço que o município coloca à disposição do contribuinte também está sendo por ele utilizado. A partir do momento que passou-se para a Prefeitura em janeiro, a Copel ela tinha uma legislação específica que isentava os moradores da zona rural. Como passou para o município e não existe essa legislação, então há-se o entendimento de que todos aqueles que utilizam o serviço da iluminação pública, independente se tem poste de iluminação na frente da sua casa, então eles também devem fazer e contribuir com o custeio da manutenção desse serviço. Isso independe do tamanho da propriedade, as taxas são variáveis? A taxa varia de acordo com o consumo de iluminação, existe um escalonamento na legislação, onde de acordo com o consumo mensal vem a taxa no valor que o contribuinte deve pagar. Então a Copel ela tem essa tabela, e a partir do momento que há uma variação para mais ou para menos do consumo, a pessoa fica enquadrada nas diversas taxas de cobrança do custeio da iluminação pública. Na realidade, o que me parece é que essa questão termo que foi usado, iluminação pública, é algo assim que, à primeira vista, né, ao primeiro ouvido desse termo, iluminação pública, dá a entender que é a minha lâmpada aqui na rua. A minha rua, por exemplo, eu pago a taxa de iluminação pública porque eu tenho a minha rua iluminada. Isso é o meu entendimento. Aí você fala assim, eu pago a minha taxa de coleta de lixo. Por quê? Porque eu tenho a coleta de lixo na minha rua. Agora, o proprietário rural, ele diz, eu não tenho iluminação pública. Eu não tenho a luz lá na estrada que chega lá no meu sítio, lá no meu carreador, lá na porteira da minha fazenda. Eu não tenho iluminação pública lá. Como é que eu vou pagar a iluminação pública? Então a explicação é que iluminação pública não é somente a lâmpada acesa. É o fato de você ter a rede à sua disposição. Eu fiquei assim na dúvida, secretário Marcos Gabriel, sinceramente, ainda nessa questão de convencimento do que realmente vem a ser a iluminação pública, né? Porque o fato do cidadão pagar a taxa de iluminação pública não significa que talvez que ele seja responsável por toda a região do município de Cambé, por exemplo, onde não tem a luz, né?
a luz que eu falo lâmpada, vamos dizer assim. Então, eu realmente, eu entendi a explicação, mas cá entre nós, assim, eu ainda fiquei numa... Depois que eu saí, eu confesso que eu fiquei na dúvida se é algo que realmente possa ser explicado dessa maneira, que não é a lâmpada acesa a taxa de iluminação pública. Preciso de mais subsídios para ficar convencido. Pô, né, eu acho que precisa um pouquinho mais de esclarecimento para mim, que eu sou meio devagarzinho, meio burrinho, então eu preciso pegar mais no tranco, levar um choque, vamos falar assim, já que eu estou falando de energia, eu preciso levar um choque para ver se eu aceito essa explicação, ok? Nós vamos ao